Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38, diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há e não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus amados irmãos, nós estamos nessa perspectiva de pensarmos e refletirmos sobre o nascimento de Cristo. Sem dúvida, um dos momentos da história da humanidade que guarda consigo uma importância impressionante. Talvez, quiçá, o momento mais importante que nós temos. Obviamente que a ressurreição também guarda a sua importância. Jesus sendo elevado aos céus guarda a sua importância. A nossa certeza na promessa de Deus que haverá de se cumprir, que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, é momento histórico importante também. Mas aqui nós estamos diante da anunciação, daquilo que foi falado antes do nascimento de Cristo. Na realidade, esse não é o primeiro momento que nós escutamos sobre isso. Todo o Velho Testamento, meus amados irmãos, aponta para o Messias, para aquele que viria, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para aquele que vai nascer, mas também vai morrer, vai entregar a sua vida por nós. E tendo refletido aqui, ou refletindo no Evangelho de João todas as manhãs, nós temos acompanhado também essa outra etapa, esse outro momento em que Cristo, na cruz do Calvário, entrega a sua vida por nós. Tudo isso estava predito lá no Velho Testamento. Mas agora, no tempo e no espaço, ou usando aqui uma expressão bíblica, na plenitude dos tempos, ou no kairós, no tempo de Deus, o anjo vem. O anjo vem da parte de Deus como aquele que vai anunciar as boas novas, como aquele que vai trazer uma boa notícia. E todas as vezes, meus amados irmãos, que nós refletimos sobre o Natal, que nós refletimos sobre o Senhor Jesus, que nós falamos do Evangelho, nós precisamos ter sempre conosco guardado essa ideia. Nós estamos aqui diante de uma boa notícia, de uma excelente notícia. O texto então diz que no 6º mês, veja, a expressão 6º mês nos coloca no tempo e no espaço, porque aqui também, não é? Temos a cidade, a geografia apresentada, o momento temporal, o espaço geográfico para isso. Então nós não estamos falando de uma coisa que aconteceu nos ares, nós estamos falando de uma realidade acontecida
dentre os homens, na humanidade, na criação do nosso Deus. O texto então diz: foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Essa mensagem, eu faço algumas preliminares aqui para que a gente compreenda bem, ela vem da parte de quem? Ela vem da parte do próprio Deus. É interessante, esse é um dos textos que nós encontramos aqui de forma muito clara e explícita as três pessoas da Trindade. Nós vamos encontrar aqui quando Maria questiona, duvida, dizendo: olha, você vai, sobre ti, não é, estará o Espírito Santo de Deus, você vai ser fruto também de uma ação do Espírito Santo. Nós temos o Deus que está mandando a mensagem, o Altíssimo que está à frente de todo esse processo, e nós temos a segunda pessoa, o Deus Filho, prestes a nascer, sendo anunciado. Toda a Trindade excelsa está aqui envolvida. Uma mensagem que não é uma mensagem humana, uma mensagem que não é uma mensagem criada na minha mente, na minha cabeça ou no coração de homem algum, mas é uma mensagem que vem da parte do próprio Deus. E todas as vezes que nós pensamos e devemos pensar no Evangelho, nós precisamos ter isso em mente, porque toda aquela mensagem que é meramente humana, puramente humana, ou tem a sua origem no homem, ela com certeza não vai lograr êxito como a mensagem do Evangelho, que perpassa séculos, milênios, com um poder, com um alcance impressionante de transformar as mentes, de transformar os corações. É uma notícia maravilhosa, é uma notícia que vem da parte de Deus. Essa notícia tem um destinatário, o destinatário é Maria, virgem, ainda não tinha contraído núpcias com José, seu futuro esposo, e ali o anjo do Senhor se apresenta a Maria. E ele então, e eu peço que você acompanhe aí o versículo 28, diz assim, trazendo para uma linguagem mais atualizada, fique muito alegre, seja muito alegre, se alegre no seu coração, porque você está sendo favorecida. A ideia aqui é que você está sendo agraciada. A ideia aqui é que você está sendo presenteada. Dentre todas as mulheres que existiam no mundo e que poderiam ser agraciadas com essa bênção, Deus escolheu Maria. Porque Ele o fez, nós não temos a capacidade de definir, de dizer claramente, mas uma coisa é certa, ela é bem-aventurada. Ela é agraciada, ela foi escolhida, e ela então recebe essa excelente notícia, essa notícia maravilhosa. Finalmente o Messias estava chegando. Finalmente Deus se faria homem. Finalmente Deus habitaria entre nós, não é? Usando a expressão lá do Evangelho de João, aquele que vai tabernacular entre nós. Finalmente, o Deus haveria de se fazer homem, habitar no nosso meio, conviver conosco, estar na nossa convivência. E quando eu digo nossa, obviamente que eu falo na convivência da humanidade. Finalmente, todo o plano salvífico de Deus vai sendo efetivado, e um homem que jaz morto nos seus delitos e pecados, o homem que não tinha esperança, porque morto estava nos seus pecados, afastados de Deus, agora ele pode vislumbrar, agora ele pode acreditar, agora ele pode olhar para o futuro e ter no seu coração esperança, a esperança da vida eterna, a esperança de não mais ser condenado, a esperança de não mais estar no inferno, na morte eterna, mas a esperança de um dia estar de volta à presença do Deus Todo-Poderoso. E essa esperança, ela é real, ela é verdadeira, porque Cristo nasceu, porque Cristo veio ao mundo, porque Ele é o Cordeiro de Deus, e Ele veio, meus amados irmãos, pagar o preço que precisaria ser pago. E aí eu chamo a atenção aqui para o primeiro ponto, que eu gostaria de refletir e meditar com os irmãos nesta manhã. O anjo, o mensageiro de Deus, verso 28, diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo.
Interessante, eu não sei se os irmãos perceberam, a reação de Maria naquele momento foi ficar um tanto quanto angustiada. O que quer dizer essa expressão? O que significa isso? Ela está sendo visitada por um anjo, por um mensageiro de Deus. Eu imagino, irmãos, que aqui não estamos diante de uma cena corriqueira, não estamos diante de uma cena trivial, de uma cena qualquer, não é um entregador da Amazon que está batendo a porta para receber uma encomenda que nós compramos. Nós estamos falando do anjo Gabriel. Nós estamos falando de uma mensagem que vem da parte do próprio Deus, do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando de algo que tem um poder impressionante. E naquele momento Maria se angustia no seu coração. O anjo diz que ela precisaria ter calma e explica a ela o que haveria de acontecer. Veja, versículo 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Verso 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E ele explica exatamente qual é a boa nova, qual é a mensagem. Você conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. É interessante que aqui nessa fala, nessa mensagem do anjo, nós vamos vendo conexões com profecias do Velho Testamento. As profecias antigas diriam que o Messias viria da descendência de Davi. E como descendente de Davi, por direito, ele é o rei. Ele é o descendente daquele que havia reinado em Israel. E diferente de outros reinados, ou o reinado do próprio Davi, que chegou ao fim, ele, diz o texto, diz o anúncio do anjo Gabriel, reinará para sempre. Hoje, Jesus é rei. Se ele não voltar, daqui a 10 anos, ele continua sendo rei. E mesmo que volte na eternidade, ele continua sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e louvado seja o seu nome por isso. Meus amados irmãos, naquele primeiro momento eu destaco isso. Maria se colocou incrédula diante daquela mensagem. Como isso é possível? Como isso pode acontecer? Diante de uma mensagem tão poderosa, diante de uma mensagem tão fantástica. Veja, ela diz assim no verso 34, então disse Maria ao anjo: como será isto? Eu não tenho relação com homem algum. Obviamente ela está lidando com a notícia que recebe no campo do conhecimento humano. Para que existisse a gravidez, para que ela gerasse um filho, ela precisaria coabitar. Ela precisaria ter relações com o seu marido. E ela era virgem, conforme diz o texto. Biologicamente, eu não estou falando aqui da possibilidade de inseminação artificial, porque não tinha nessa época. Nós estamos falando de algo que é sobrenatural, nós estamos falando de algo que foge à possibilidade comum, à possibilidade corriqueira, à possibilidade do dia a dia. E não apenas o milagre acontece, haverá de acontecer na vida de Maria, mas da sua prima Isabel também, que era estéril e no estado de idade já avançado, ainda pôde ter o privilégio de ter um filho, João Batista, aquele que prepararia o caminho para que Cristo, então, iniciasse o seu ministério aqui na terra. Diante de uma notícia tão grandiosa, diante de uma notícia tão poderosa, diante de um milagre que está sendo predito, a primeira tendência do nosso coração humano, do nosso coração limitado, porque nós, seres humanos, somos limitados, a nossa primeira tendência é não dar muita bola.
é não acreditar. Como é que pode ser isso? Eu lembro tem um personagem antigo da escolinha lá do professor Raimundo, do Chicanísio, né? Que ele tem foto, vocês lembram não? Alguém escreveu um livro sobre isso, filmaram, tem alguma prova. A nossa tendência natural sempre é partir para essa perspectiva. Nós não vamos encontrar foto, nós não vamos encontrar provas humanas, porque nós estamos diante daquilo que transcende a nossa realidade. Nós não estamos diante daquilo que é normal, daquilo que é corriqueiro. O anúncio do nascimento do Senhor Jesus, ele aponta para um milagre, ele aponta para uma ação poderosa de Deus. Ele aponta para aquele que haveria de nascer como fruto e obra do Espírito Santo de Deus na vida daquela mulher que foi escolhida para aquilo. E era necessário que assim acontecesse. Ele não poderia nascer pelos meios normais e naturais, porque se assim o fosse, ele nasceria como pecador. Porque a palavra de Deus nos ensina, todos pecaram. Em pecado me concebeu minha mãe. Essa é uma realidade que nós precisamos sempre refletir sobre ela. Antes mesmo de pecar, nós já somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. O pecado é a nossa essência, é a nossa natureza. Isso é fruto da desobediência do primeiro homem, da primeira mulher, da primeira família, que representa toda a raça humana. É por isso que a palavra de Deus muitas vezes se refere ao Senhor Jesus como o segundo Adão. Em que aspecto? Pelo primeiro entrou o pecado no mundo. Mas Adão foi criado em pecado? Não. Adão foi criado sem pecado. E ele então escolheu a desobediência. Ele então escolheu o pecado na livre vontade que possuía naquele momento, e a partir daquele momento ele perde a livre vontade, ou o que nós chamamos de livre-arbítrio, e toda a raça humana padece agora carregando na sua natureza a natureza pecaminosa. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morte, meus amados irmãos, é separação de Deus. Deus expulsou o homem da sua presença. Não há mais acesso a Deus. A despeito de, pelo fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, pelo fato de sermos criados para o louvor e para a glória de Deus. E aí nós não vamos nem para a Bíblia, para a própria antropologia, nós vamos perceber que todo povo, raça, nação, em toda época, em todo momento, sempre vai ter a necessidade de se religar a um ser superior. Seja numa tribo mais longínqua, embrenhada lá no meio da mata, aquela tribo vai dizer que o transcendente é o sol. Aquela tribo vai dizer que o transcendente é a lua, ou qualquer outra coisa que eles possam atribuir esse poder transcendental. E isso vai acontecer porque nós fomos criados para a glória de Deus. O problema é que o pecado trouxe uma ruptura, o pecado nos separou de Deus, nós morremos espiritualmente, ou seja, nós fomos separados da presença de Deus. Sempre que você pensar na ideia de morte, pense na ideia de separação. Por exemplo, o que é a morte física, senão a separação do corpo e da alma? Diz a Bíblia que a alma volta para Deus, que a deu, e o corpo volta para a terra. E é exatamente isso que acontece. E o que é então a morte espiritual? É a separação do homem e do seu Criador, da criatura e do seu Criador. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se fazia necessário que o novo Adão surgisse. Se fazia necessário que alguém pudesse nascer imaculado, sem mácula, sem pecado algum. É por isso que o nascimento de Cristo não foi pelos meios normais. Foi sobrenatural. Uma obra poderosa de Deus. Uma obra miraculosa de Deus. Naquele primeiro momento, Maria não compreende, Maria duvida. E nós passamos por isso também. Quantas e quantas vezes diante do milagre nós duvidamos?
Ou eu vou mais além? Porque aqui o milagre ainda está para ser realizado. Na verdade, Maria está diante da promessa de que o milagre haveria de acontecer. E aí, sabe o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? O que diz aí o versículo 37. Você quer ler comigo? Vamos ler todos juntos o verso 37, bem forte. Vamos lá? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa é aquela hora da gente dar um amém bem forte. Essa é aquela hora da gente dar um aleluia assim, entusiasmado de glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o texto não fala assim, algumas promessas. O texto diz todas as promessas. Eu e você já fizemos promessas que nós não conseguimos cumprir. Quantas e quantas vezes a gente prometeu, vou fazer isso, mas por um motivo, a gente usa essa expressão, de força maior. O que é que significa? Estava fora da minha capacidade de resolver aquilo. Eu não consegui cumprir a minha palavra. Eu fiz até uma promessa, mas eu não consegui cumprir aquela promessa cabalmente. Não se frustre, não. Nós somos falhos, o ser humano é assim. É óbvio que a gente não pode usar isso como muleta para não cumprir promessa nenhuma. Pelo amor de Deus, a palavra do crente é sim, sim e não, não. Prometeu, você agora é melhor não prometer, mas se prometeu, você agora é, entre aspas aqui, escravo daquilo que você prometeu. Mas, obviamente, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, nós não vamos conseguir cumprir. Nós somos seres humanos, limitados, falhos, não temos todo o poder. Às vezes você sai de casa para ir em determinado lugar com a promessa de ir, com a promessa de chegar na hora tal, acontece um acidente no meio do percurso, acontece um trânsito inesperado, o carro quebra, o pneu fura, seja lá o que for, e aquilo não dá certo. E você vai dizer, olha, infelizmente fugiu ao meu controle. Mas eu pergunto, meus amados irmãos, existe alguma coisa que foge ao controle de Deus? Existe alguma coisa que pode impedir o cumprimento da sua promessa? Maria estava duvidando e o anjo estava dizendo a ela, não duvide. Sabe por quê, Maria? E essa palavra serve para mim e para você nessa manhã. Não duvide. Sabe por quê? Porque para Deus não existe a palavra impossível. Essa palavra não existe no vocabulário de Deus. Não há a possibilidade de aplicarmos a ideia de impossível para Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Semana eu recebi a notícia de 2 pastores, inclusive os 2 de Recife, com câncer. 2 pastores bastante novos. Um, inclusive, alguns irmãos aqui conhecem. O pastor Marcelo esteve pregando em um dos nossos acampamentos, lá da Igreja da Madalena. Eu acho que foi aquele acampamento que a gente fez na chácara do Davi, naquela casa do Davi, amigo do Wilclo. Não sei se os irmãos lembram. Ele esteve lá pregando conosco. E uma igreja novo, pastor novo, não sei se tem 50 anos, um outro pastor auxiliar da primeira igreja de Recife, mais novo ainda. E alguns diagnósticos, eu não sei especificamente desses irmãos, o diagnóstico específico, mas eu me refiro a isso porque essa é uma notícia que traz profunda angústia ao nosso coração. É aquela notícia assim que tira o chão às vezes, né? E principalmente quando o diagnóstico vem acompanhado de uma perspectiva de não cura e de uma perspectiva de pouco tempo de existência por conta do histórico daquela doença específica, do que já existe na literatura, da prática. Existem algumas doenças que são devastadoras. Poucos meses, aquele ente querido vai embora. E quando você escuta um diagnóstico desse, é um diagnóstico devastador. E eu, às vezes, tenho que lidar com pessoas que estão nessa situação. E eu, e não é só enquanto pastor, enquanto servo de Deus, não posso levar outra palavra, senão
aquela que todos nós dizemos: a última palavra é de Deus. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Acreditar que a última palavra é de Deus é acreditar que não existe impossíveis para o nosso Deus. Do ponto de vista humano, não há saída. Do ponto de vista científico, não há saída. A realidade se impõe. Maria não poderia ser encontrada grávida se não tivesse relação com seu esposo. Biologicamente, aquele tempo e aquela época era algo impossível de acontecer. Mas eu pergunto, ela ficou grávida? Eu pergunto, Cristo nasceu? Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. A palavra é essa. Versículo 37. Para Deus não haverá impossíveis. É como se o anjo estivesse dizendo assim a Maria: creia, não duvide. A dúvida faz parte do homem caído. As incertezas fazem parte do nosso coração inclinado ao pecado. Mas nós precisamos compreender, se não compreendemos ainda, que nesta manhã seja manhã oportuna para compreendermos isso. Se já compreendemos isso, que possamos ser reavivados nessa fé, nessa manhã. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós não servimos a uma pessoa qualquer, nós servimos ao Deus, Criador dos céus e da terra. Nós servimos aquele que manda o vento parar, a tempestade parar. Nós servimos aquele que venceu a morte. Nós servimos aquele que transforma todas as coisas. Nós servimos aquele que transcende a realidade humana. E para este não há impossíveis diante das suas promessas. E nós precisamos ter isso como uma bandeira de fé na nossa vida, de convicção e de certeza, até porque fé é isso, é certeza. Aquilo não aconteceu ainda, mas eu sei que vai acontecer. Não é a ideia de salto no escuro, mas é a ideia de convicção. E eu trago um exemplo aqui para os irmãos. O exemplo é, existe uma promessa na palavra de Deus que Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja e nós estaremos na presença do Senhor. E eu quero dizer para os meus irmãos nessa manhã, creia nesta promessa, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar e levar a sua igreja, porque Ele cumpre as suas promessas, porque Ele é Deus. E para Ele não existem impossíveis. Mas depois de entender isso, depois de ser apresentada a essa verdade que o anjo traz, uma verdade angelical, Deus é um Deus que cumpre todas as suas promessas. Aí já me chama a atenção da mudança na fala e no discurso de Maria. Ela está diante do Deus Todo-Poderoso. Ela está diante de uma obra transcendente, sobrenatural, fantástica. Dê o nome que você queira dar e todos esses nomes que nós poderíamos usar aqui com a perspectiva de ser algo que foge e que vai para além do material, da razão, das explicações humanas. Diante de uma obra como essa, o que é que ela diz agora? Ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Meus amados irmãos, diante da grandiosidade do nosso Deus, diante desse Deus que cumpre as suas promessas, diante do Deus do impossível, diante do Deus da salvação, diante do Criador de todas as coisas, diante do Deus da providência, diante do Deus da nossa salvação, nós não podemos ter outra postura senão a postura de servo. Nós não podemos afirmar outra coisa senão dizer assim: Senhor, que o Senhor cumpra na minha vida a tua palavra, faz em mim a tua vontade, porque a minha vontade é fazer a tua vontade. Ela se coloca agora como serva. Quem é o Senhor? Quem é o Todo-Poderoso? Quem é aquele que não tem limites
naquilo que nós chamamos de impossível, é o Deus Todo-Poderoso, e diante desse poder grandioso, diante desse Deus maravilhoso, não cabe arrogância, não cabe petulância, não cabe a ideia de acharmos que nós temos o controle de alguma coisa ou de qualquer coisa, cabe tão somente o sentimento e a confissão de fé em afirmarmos diante do nosso Deus: Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, cumpre na minha vida a tua palavra, que as promessas do Senhor sejam cumpridas na nossa vida, como foram cumpridas na vida de Maria, sua serva, porque Ele é o Deus que cumpre as suas promessas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e diante do Deus Todo-Poderoso, meus amados irmãos, a única postura aceitável é da criatura que se queda diante desse Deus, é da criatura que se coloca de joelhos, é da criatura que não tem a perspectiva de autocontrole, de autopoder, mas entende-se totalmente dependente de Deus, e não existe nada melhor nessa vida do que dependemos do Deus Todo-Poderoso. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja, Ele é o Deus da providência, é o Deus que está aqui, meus amados irmãos, providenciando a salvação humana. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas me permita caminhar para o final da minha reflexão, e na realidade o final dessa reflexão já é uma prévia daquilo que nós vamos refletir mais à frente, e aí eu vou fugir desse texto, pulando alguns versículos e ir para o versículo 46. Diante do Deus que cumpre as suas promessas, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus da nossa salvação, Maria então agora se coloca como serva. Mas para além disso, do versículo 46 até o versículo 55, nós vamos encontrar Maria aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nós precisamos louvar a Deus, irmãos. Foi para isso que nós nascemos. Eu e você fomos criados para a glória do Senhor. O que é que Maria faz? Ela vai magnificar o nome de Deus. Nos próximos domingos, nós vamos refletir sobre este cântico de Maria. O que ele significa, os ensinamentos que nós temos. Por hora, basta nos refletir sobre isso. É como se uma ação puxasse outra ação, que puxasse outra ação. Vem a palavra, o milagre é anunciado, o poder de Deus é revelado a Maria. Ela, no primeiro momento, se coloca incrédula. Nós até entendemos, o milagre é grande demais. Diante do sobrenatural é comum que isso aconteça. Mas ela é confrontada com a palavra de que Deus é o Deus do impossível. Para Deus não há limite, não há quem possa contê-lo, não há quem possa detê-lo. Nesse momento, diante da palavra do anjo, ela crê. E ela confessa a sua crença quando se coloca como serva e diz assim: cumpra-se a tua palavra na minha vida. A palavra, o verbo que se fez carne, haverá de se cumprir de forma viva na presença de Maria. O seu próprio corpo será usado para isso. Mas ela não fica aí. Ela precisa produzir também frutos. Porque as ações de Deus na nossa vida precisam, meus amados irmãos, produzir reações da nossa parte. E uma das reações que precisam, ou que precisa existir da nossa parte, é esse sentimento de gratidão, é esse sentimento de louvor, é esse sentimento de adoração. Tem uma coisa que eu, desde a minha conversão, que eu nunca entendi muito. E olha que eu já trabalhei com música na igreja e já dirigi, hoje não mais, não era minha área, tenho convicção disso. Mas uma coisa que sempre me incomodou muito, ver pessoas que cantam e que louvam a Deus com um desânimo quase fúnebre. Eu não estou mandando você dançar, sair pulando, rodopiar, não. Mas a nossa expressão conta muito. Às vezes a gente precisa de uma pessoa, né, para estar, vamos lá, canta de novo, repete. Meus amados irmãos, sinceramente, nós não precisamos disso.
Você entende que você foi alcançado pelo Evangelho? Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu estava condenado à morte eterna, mas Deus me amou. Deus anunciou, seu Filho veio, morreu na cruz, venceu a morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma promessa de vida eterna, e eu não consigo me comover com isso. E eu não consigo adorar a Deus. Essa notícia por si só deveria ser motivo para adorar a Deus. Imagina, aos 16, 17 minutos do segundo tempo, da prorrogação de Brasil e Croácia, o Brasil fizesse o gol. Para os flamenguistas, o Pedro, para dar até um tempero a mais, você ia ficar assim, né? Triste, chorando, todo mundo sentado, não ia mover nenhum músculo. Qual seria a reação, irmãos? Os irmãos têm acompanhado aí a reação dos marroquinos, das zebras, né, que estão ganhando, o povo na rua, a rua é tomada, irmãos, porque existe uma emoção envolvida naquilo. Eu não estou criticando nem falando que é isso ou aquilo, não, faz parte, o futebol tem isso. O futebol, para quem, obviamente para quem gosta, é uma paixão e mexe com as emoções. Você fica com raiva. Quantos não choraram nesse jogo? O nó na garganta, os mais durões, né? Nó na garganta, olho marejado. Outros choraram bastante. Eu lembro da primeira e da única vez que eu chorei numa desclassificação de Copa do Mundo, quando o Paulo Rossi fez o terceiro gol, em 1982. Menino ainda, eu era menino mesmo, 5, 6 anos de idade, mas é a primeira Copa que eu me lembro na minha mente, e eu lembro de ter chorado, viu? Paulo Rossi até hoje, o nome não saiu, não é vingança, mal, parece que ele até morreu, não foi? Eu acho que, não foi, Luciano? Eu acho que morreu. Eu lembro de alguma notícia, não fiquei feliz porque ele morreu, não é esse o ponto, mas o nome dele ficou até hoje, de 82 para cá. Pense no sofrimento. Eu estou falando de algo que pode ser uma paixão, mas é trivial, ou não é, meus amados irmãos? A vida continua, acabou o Brasil na Copa, o boleto vai chegar. Você pensa que o boleto não vai chegar porque o Brasil foi desclassificado? Você tem uma certeza que a gente tem na vida, é que o boleto chega todo mês. E a vida continua, e a gente tem que trabalhar, e a gente tem que dar conta, mas a gente se emociona com coisa trivial. Sabe o que é que me inquieta? É quando a gente está diante da maior notícia que a gente poderia ouvir. É quando a gente está diante do maior amor que nós poderíamos sentir, que é o amor de Deus, que é a notícia que Cristo veio ao mundo para nos salvar. E a gente não responde isso em louvor e adoração, com o mesmo entusiasmo, pelo menos, de coisas tão triviais. Tem alguma coisa errada acontecendo. Nós precisamos talvez repensar a nossa vida cristã e a nossa relação com Deus. Se Deus não move o seu coração, quem vai mover? Coisas pueris, coisas passageiras. Está aí o maior jogador de futebol, provavelmente de todos os tempos. Pelo menos é a última notícia que eu ouvi, nos paliativos. A qualquer momento a gente pode se deparar com a notícia de que perdemos mais um desses campeões, né? O mais novo campeão que existiu, com 17 anos de idade. Passou o tempo também para ele, como vai passar o tempo para mim e para você. A gente até tenta tapear e tal, mas os cabelos brancos chegam. As rugas, o peso da idade, a dificuldade de caminhar. E a vida é passageira, irmãos, nós precisamos depositar as nossas energias, a nossa esperança, prioritariamente, naquilo que deve ser depositado. Eu convido você nessa manhã
a se voltar mais para Deus, a buscar mais a face de Deus, a ser movido de fato e de verdade por essa obra aqui anunciada, a obra da salvação, o Evangelho. Que a gente possa se alegrar, gritar, nos emocionar muito mais com essa notícia maravilhosa do que com um gol de um time, de uma seleção, ou qualquer outra notícia que seja boa, que seja agradável. Mas que a gente possa ainda se emocionar na presença do nosso Deus. Que a gente não perca jamais essa capacidade de ter o nosso coração, as nossas emoções mexidas pela certeza de que Cristo morreu por mim e por você. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.